O dia em que conheci a família de Rodrigo deveria ter sido um presságio do que estava por vir. Lembro-me de estar nervosa, ajeitando o vestido florido que havia escolhido cuidadosamente para causar uma boa impressão. Rodrigo segurava minha mão, seu polegar traçando círculos suaves em minha pele, um gesto que costumava me acalmar. Mas naquele dia, nem mesmo seu toque familiar conseguiu diminuir a ansiedade que borbulhava em meu estômago. Quando a porta da imponente casa de subúrbio se abriu, revelando Dona Cecília, minha futura sogra, senti como se tivesse sido atingida por uma onda de gelo. Seus olhos, do mesmo tom de castanho escuro que os de Rodrigo, me examinaram de cima a baixo com um olhar que eu só poderia descrever como desaprovação. "Então, essa é a Marina?" ela perguntou, sua voz estranhamente doce, contrastando com a frieza em seus olhos. "Bem-vinda, querida." Aquele "querida" soou como qualquer coisa, menos afetuoso. Engoli em seco, forçando um sorriso enquanto entrava na casa. O interior era impecável, cada superfície brilhando, cada objeto meticulosamente organizado. Era o tipo de perfeição que fazia você se sentir deslocado só de respirar. "Mãe, esta é a Marina", Rodrigo disse, seu braço envolvendo minha cintura. "A mulher que eu amo e com quem vou me casar." Dona Cecília sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Claro, claro. Entrem. O almoço está quase pronto." Enquanto seguíamos Dona Cecília até a sala de jantar, não pude deixar de notar as inúmeras fotos de família nas paredes. Rodrigo, em várias idades, sempre sorrindo, sempre o centro das atenções. Sua irmã, Maria, aparecia em algumas, mas era Rodrigo quem claramente dominava as imagens. O almoço foi uma experiência tensa. Dona Cecília fez perguntas que pareciam inocentes na superfície, mas cada uma carregava um subtexto de julgamento. "Então, Marina, você trabalha?" ela perguntou, cortando delicadamente um pedaço de frango. "Sim, sou professora de educação especial", respondi, orgulhosa de minha profissão. "Oh", ela disse, erguendo uma sobrancelha. "Deve ser gratificante, embora não seja exatamente uma carreira lucrativa, não é?" Senti meu rosto esquentar. "Bem, Mãe", Rodrigo interrompeu, sua voz carregando um tom de advertência. "O trabalho da Marina é importante e ela é excelente no que faz." Dona Cecília deu de ombros, um gesto elegante que de alguma forma conseguiu transmitir desdém. Claro. Só estou preocupada com o futuro de vocês, querido. Você sabe como as coisas estão caras hoje em dia." O resto do almoço seguiu nessa linha, com Dona Cecília fazendo comentários aparentemente inofensivos que, de alguma forma, conseguiam me fazer sentir inadequada e insegura. Quando finalmente nos despedimos, senti como se tivesse corrido uma maratona. No carro, a caminho de casa, Rodrigo segurou minha mão. "Ei, você está bem? Sei que minha mãe pode ser um pouco intensa." Forcei um sorriso. "Estou bem, só um pouco cansada." Mas a verdade é que eu não estava bem. Aquele primeiro encontro com Dona Cecília plantou uma semente de dúvida em meu coração. Uma semente que, infelizmente, cresceria e floresceria nos anos seguintes. Os meses que antecederam nosso casamento foram um turbilhão. Entre os preparativos para a cerimônia, a busca por um apartamento e as tentativas de agradar Dona Cecília, eu mal tinha tempo para respirar. Cada decisão que tomávamos era seguida por um comentário ou sugestão dela. "Vocês têm certeza de que querem morar nesse bairro? Não é um pouco simples demais?" "Marina, querida, você não acha que esse vestido de noiva é um pouco ousado para alguém com seus atributos?" Cada palavra era como uma pequena agulha, perfurando minha autoconfiança. Rodrigo, por sua vez, parecia alheio à tensão crescente entre sua mãe e eu. Ou talvez ele simplesmente escolhesse ignorá-la. "Minha mãe só quer o melhor para nós", ele dizia sempre que eu expressava minha frustração. "Ela tem mais experiência, sabe? Deveríamos ouvir seus conselhos." E assim, pouco a pouco, eu comecei a me sentir como uma intrusa em meu próprio casamento,
ainda antes mesmo de ele acontecer. O grande dia chegou em um sábado ensolarado de primavera. Enquanto eu me olhava no espelho, ajustando o véu e tentando ignorar o comentário de Dona Cecília sobre como o vestido fazia o possível para disfarçar meus braços, não pude deixar de me perguntar se estava fazendo a coisa certa. Mas então vi Rodrigo no altar, seus olhos brilhando de amor, e todas as dúvidas se dissiparam. Naquele momento, acreditei que nosso amor seria forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Como eu estava enganada. Os primeiros meses de casados foram um misto de alegria e frustração. Alegria por finalmente estarmos juntos, construindo nossa vida. Frustração porque a sombra de Dona Cecília parecia se estender sobre cada aspecto de nossas vidas. Ela aparecia sem avisar, sempre com alguma desculpa. Oh, eu estava passando por perto e pensei em trazer um pouco daquela torta que o Rodrigo adora. Ou, vim ver se vocês precisam de ajuda para organizar o apartamento. Sei como pode ser difícil para alguns manter uma casa em ordem. Cada visita deixava um rastro de tensão. Eu me esforçava para ser educada, para sorrir e agradecer, mas por dentro eu fervia. Foi numa dessas visitas que ouvi pela primeira vez os rumores sobre as supostas traições de Rodrigo. Eu estava na cozinha, preparando café, quando ouvi a voz de Dona Cecília vinda da sala. Precisa ter mais cuidado, filho. As pessoas estão comentando. Sei que você é um homem bonito e charmoso, mas você é casado agora. Não pode dar tanta atenção assim a outras mulheres. Meu coração gelou. Do que ela estava falando? A resposta de Rodrigo veio baixa, quase um sussurro. Mãe, não é nada disso. Só estou sendo educado com minhas colegas de trabalho. Você sabe como é importante networking no meu ramo. Eu sei, querido. Só estou dizendo para tomar cuidado. Não queremos que a Marina ouça esses rumores e comece a ter ideias, não é? Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não eram só as palavras deles, mas a casualidade com que falavam, como se meus sentimentos fossem uma mera inconveniência a ser gerenciada. Nos dias que se seguiram, tentei confrontar Rodrigo sobre o que havia ouvido, mas ele sempre desconversava. Amor, você sabe como minha mãe é. Ela exagera tudo. Não há nada acontecendo, eu juro. Eu queria acreditar nele, desesperadamente. Mas a semente da dúvida, plantada naquele primeiro encontro com Dona Cecília, agora estava crescendo, alimentada por cada olhar furtivo, cada mensagem de texto que ele se apressava em esconder, cada noite de trabalho que se estendia até tarde. Foi nessa época que comecei a me aproximar das vizinhas. Inicialmente, era apenas uma busca por companhia, por alguém para conversar que não fosse Rodrigo ou sua mãe. Mas logo, essas reuniões se tornaram meu refúgio, o único lugar onde eu me sentia à vontade para desabafar. Vocês não acreditam no que aquela bruxa fez dessa vez, eu dizia, enquanto tomávamos café na varanda de Dona Amélia, nossa vizinha da frente. O que foi agora, querida? Dona Amélia perguntava, seus olhos gentis cheios de preocupação. E eu contava sobre como Dona Cecília havia, acidentalmente, derrubado vinho no meu vestido favorito durante um jantar. Sobre como ela constantemente fazia comentários sobre meu peso, sugerindo dietas e exercícios. Sobre como ela sempre parecia ter uma opinião sobre como eu deveria cuidar da casa, criar nossos futuros filhos, me vestir. As outras mulheres ouviam, faziam sons de simpatia, ofereciam conselhos. Mas eu podia ver em seus olhos que algumas delas se perguntavam se eu não estava exagerando. Afinal, Dona Cecília era conhecida no bairro como uma mulher gentil e caridosa, sempre pronta para ajudar. O que elas não viam era o brilho maldoso em seus olhos quando ela fazia um comentário particularmente cruel, ou a forma como ela manipulava Rodrigo, sempre se colocando como a mãe devotada e eu como a nora ingrata. Enquanto isso, meu casamento estava desmoronando diante dos meus olhos. Rodrigo passava cada vez mais tempo no trabalho, e quando estava em casa parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. Tentei conversar com ele inúmeras vezes. Rodrigo,
Precisamos falar sobre nós, sobre nosso relacionamento. Mas ele sempre tinha uma desculpa. Agora não, Marina. Estou cansado. Ou, podemos falar sobre isso depois? Tenho uma reunião importante amanhã e preciso me preparar. Eu me sentia cada vez mais sozinha, presa em um casamento que parecia existir apenas na superfície. À noite, deitada ao lado de Rodrigo, eu chorava silenciosamente, as lágrimas molhando o travesseiro enquanto ele dormia, aparentemente alheio à minha dor. Foi numa dessas noites de insônia que decidi que precisava saber a verdade. Se Rodrigo estava realmente me traindo, eu tinha o direito de saber. Com o coração pesado, comecei a investigar. No começo, eram pequenas coisas. Eu prestava mais atenção aos horários em que ele chegava em casa, às desculpas que dava para sair à noite. Comecei a notar padrões, dias específicos da semana em que ele sempre chegava mais tarde. Então, um dia, enquanto lavava suas camisas, encontrei um longo fio de cabelo loiro enrolado no botão. Meu coração disparou. Meu cabelo era castanho escuro. Com as mãos trêmulas, guardei o fio em um envelope. Evidência. Mas eu precisava de mais. Precisava ter certeza antes de confrontá-lo. Nas semanas seguintes, me transformei em uma detetive amadora. Verificava suas roupas, seus bolsos, sua carteira. Comecei a anotar seus horários, comparando com o que ele me dizia. Foi durante essa investigação que encontrei o batom. Um tom de vermelho que eu nunca usaria, escondido no fundo de um dos bolsos de seu paletó. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto eu lutava com a descoberta da traição de Rodrigo, não percebi que estava sendo observada. Maria, minha cunhada, de desdém. Me deixar? E ir para onde? Fazer o quê? Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu vou embora. Não posso continuar assim. Embora? Ele zombou. Com que dinheiro? Você acha que vai sobreviver com o seu saláriozinho de professora? Vai passar fome sem mim. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, mas me recusei a desviar o olhar. Prefiro passar fome a viver esta mentira. Foi então que Rodrigo disse as palavras que marcariam para sempre nossa relação. Nenhum homem vai querer uma mulher com os braços defeituosos como os seus. Você deveria me agradecer por ter te aceitado assim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu sabia que meus braços, afetados por uma condição congênita, sempre foram uma fonte de insegurança para mim. Mas ouvir Rodrigo, o homem que jurou me amar, usar isso contra mim, foi como se algo dentro de mim tivesse morrido naquele momento. Você está errado, sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Eu valho mais do que isso. Nos dias que se seguiram, vivi em um estado de entorpecimento. Continuei minha rotina, dando aulas, cuidando da casa, mas era como se estivesse me movendo através de um sonho, ou pesadelo. Rodrigo, por sua vez, parecia ter decidido que, já que eu sabia de tudo, não havia mais necessidade de esconder. Uma semana depois de nossa confrontação, ele chegou em casa acompanhado. Marina, ele chamou, sua voz carregada de uma crueldade que eu nunca tinha ouvido antes. Venha conhecer Vanessa. Saí do quarto para encontrar Rodrigo de braços dados com uma mulher loira, alta e esguia. Exatamente o oposto de mim. Olá, Marina, Vanessa disse, seu tom falsamente doce. Rodrigo me falou tanto sobre você. Fiquei parada, incapaz de responder, enquanto Rodrigo continuava. Vanessa vai ficar conosco por um tempo. Espero que vocês duas se deem bem. A humilhação que senti naquele momento foi indescritível. Não bastava me trair. Rodrigo agora estava trazendo sua amante para nossa casa, esfregando-a na minha cara. Naquela noite, deitada sozinha na cama do quarto de hóspedes, ouvi os sons de risadas e sussurros vindos do nosso antigo quarto. Cada som era como uma faca se cravando em meu coração. Foi nesse momento de profundo desespero que algo dentro de mim mudou. A dor, a humilhação, a raiva.
tudo se cristalizou em uma determinação fria. Eu não seria mais a vítima. Não deixaria Rodrigo, Dona Cecília ou qualquer outra pessoa me fazer sentir inferior novamente. Na manhã seguinte, comecei a planejar. Não seria fácil, eu sabia disso. Rodrigo controlava nossas finanças e eu tinha pouco dinheiro próprio. Mas eu tinha algo que eles não tinham: o elemento surpresa. Comecei guardando pequenas quantias do dinheiro que Rodrigo me dava para as compras da casa. Não era muito, mas ao longo das semanas começou a se acumular. Paralelamente, comecei a procurar por trabalhos extras. Aulas particulares, tutoria online, qualquer coisa que pudesse fazer sem levantar suspeitas. Enquanto isso, mantive as aparências. Continuei sendo a esposa submissa que Rodrigo e Dona Cecília esperavam que eu fosse. Aguentei os comentários maldosos, as humilhações diárias. Cada insulto, cada olhar de desprezo apenas alimentava minha determinação. Foi durante esse período que conheci Carlos. Ele era o pai de um de meus alunos, um homem gentil e atencioso que sempre demonstrou respeito pelo meu trabalho. Nossas conversas, inicialmente sobre o progresso de seu filho, logo se tornaram o ponto alto dos meus dias. Carlos era diferente de qualquer homem que eu já havia conhecido. Ele me via, realmente me via, não como a mulher com braços defeituosos, não como a esposa inadequada, mas como uma pessoa completa, com valores e sonhos próprios. Uma tarde, depois de uma reunião de pais e mestres, Carlos me convidou para tomar um café. Hesitei, consciente do meu status de mulher casada, mas algo dentro de mim me impulsionou a aceitar. Sentados na pequena cafeteria perto da escola, conversamos por horas. Falamos sobre nossas esperanças, nossos medos, nossas paixões. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente ouvida. Marina, Carlos disse, seus olhos gentis fixos nos meus. Você é uma mulher incrível. Espero que saiba disso. Senti as lágrimas se formarem em meus olhos. Como algumas palavras simples podiam ter tanto poder? Foi nesse momento que percebi. Eu merecia mais. Merecia ser amada, respeitada, valorizada. E estava disposta a lutar por isso. Voltei para casa naquela noite com uma nova resolução. Meu plano de fuga, que antes parecia um sonho distante, agora tinha um propósito claro. Não estava apenas fugindo de algo ruim, estava correndo em direção a algo bom. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade secreta. Intensifiquei meus esforços para economizar dinheiro. Comecei a pesquisar apartamentos em outras cidades e até mesmo procurei por empregos em escolas diferentes. Todo esse tempo, mantive minha fachada. Suportei a presença constante de Vanessa em minha casa. Os comentários cada vez mais cruéis de Rodrigo. As visitas insuportáveis de Dona Cecília. Cada provocação, cada insulto, apenas solidificava minha decisão. Mas eu sabia que não bastava simplesmente ir embora. Anos de abuso e manipulação haviam deixado marcas profundas. Eu precisava que eles sentissem uma fração da dor que me causaram. Foi assim que comecei a planejar minha vingança. Não seria algo violento ou ilegal. Seria algo mais sutil, mais devastador. Algo que atingiria Rodrigo e Dona Cecília exatamente onde mais doía, em seus preciosos status e reputação. Comecei a coletar evidências, e-mails, mensagens de texto, fotos, tudo que provasse as traições de Rodrigo e a cumplicidade de sua mãe. Gravei conversas, guardei recibos de presentes caros que ele comprava para Vanessa com nosso dinheiro conjunto. Paralelamente, comecei a me aproximar mais das pessoas da comunidade. Voluntariei-me para projetos de caridade, participei mais ativamente de eventos da escola. Construí uma rede de apoio, pessoas que me viam como eu realmente era, não como a caricatura que Rodrigo e Dona Cecília haviam pintado. O tempo passava e eu sentia que estava cada vez mais próxima de minha libertação.
Tinha economizado o suficiente para me manter por alguns meses. Havia encontrado um apartamento pequeno, mas aconchegante em uma cidade vizinha, e até mesmo conseguido uma entrevista para um cargo de coordenadora em uma escola especializada em educação inclusiva. Foi quando o destino decidiu intervir de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Numa tarde de sábado, enquanto Rodrigo e Vanessa haviam saído para mais um de seus passeios, recebi uma ligação inesperada. Era do hospital local. Dona Cecília havia sofrido um acidente vascular cerebral e estava internada em estado grave. Fiquei paralisada por um momento, um turbilhão de emoções contraditórias me inundando. Parte de mim queria ignorar a ligação, deixar que Rodrigo lidasse com isso. Afinal, não era isso que eles sempre quiseram? Que eu não fizesse parte da família? Mas outra parte, uma parte que eu pensei que tivesse sido silenciada pelos anos de abuso, falou mais alto. Independente do que Dona Cecília havia feito, ela era um ser humano em necessidade. Peguei minha bolsa e corri para o hospital. Quando cheguei lá, encontrei Dona Cecília sozinha em um quarto de UTI, parecendo pequena e frágil contra os lençóis brancos do hospital. Sentei-me ao lado dela, observando os monitores que marcavam seus sinais vitais. Foi então que notei seus olhos se abrindo lentamente. "Marina!" Ela sussurrou, sua voz mal audível. "Estou aqui, Dona Cecília", respondi, surpreendendo a mim mesma com a gentileza em minha voz. Ela tentou falar novamente, mas as palavras pareciam difíceis. Depois de vários momentos de luta, ela finalmente conseguiu. "Me desculpe." Fiquei chocada. Em todos os anos que conhecia Dona Cecília, nunca a tinha ouvido pedir desculpas. Não sabia como responder. Eu fui tão cruel com você", ela continuou, cada palavra claramente um esforço. "Tinha medo de perder meu filho, mas agora vejo o quanto estava errada." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Dona Cecília, e para minha surpresa, senti meus próprios olhos se encherem d'água. "Você é uma boa mulher, Marina", ela disse. "Melhor do que meu filho merece. Melhor do que eu merecia como nora." Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A raiva, o ressentimento que eu havia nutrido por tanto tempo começou a se dissipar. Não completamente. As feridas eram profundas demais para serem curadas com algumas palavras, mas o suficiente para que eu pudesse ver Dona Cecília não como a vilã de minha história, mas como uma mulher imperfeita, com seus próprios medos e inseguranças. "Está tudo bem, Dona Cecília", eu disse, segurando sua mão frágil. "Descanse agora." Passei as próximas horas ao lado dela, alternando entre vigiar seus sinais vitais e tentar desesperadamente entrar em contato com Rodrigo. Quando ele finalmente atendeu, já era noite. "O que foi, Marina?" ele perguntou, irritação evidente em sua voz. "Estou ocupado." "Sua mãe está no hospital", eu disse, mantendo minha voz calma. "Ela teve um AVC. É grave." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Rodrigo finalmente falou, sua voz estava irreconhecível. Eu estou indo para aí." Ele chegou 1 hora depois, Vanessa a tiracolo. Ver o choque e o medo em seu rosto quando viu sua mãe deitada na cama do hospital foi quase humanizante. Nos dias que se seguiram, vi um lado de Rodrigo que pensei que havia desaparecido há muito tempo. Ele ficava ao lado da cama de Dona Cecília por horas, segurando sua mão, falando com ela mesmo quando ela não podia responder. Vanessa desapareceu depois do 2º dia, incapaz de lidar com a atmosfera sombria do hospital e a falta de atenção de Rodrigo. Eu continuei indo ao hospital todos os dias, mais por um senso de dever do que qualquer outra coisa. Foi durante uma dessas visitas que Rodrigo finalmente falou comigo. Realmente falou, pela primeira vez em meses. "Marina", ele disse, sua voz rouca de exaustão. Eu sinto muito por tudo." Olhei para ele, tentando conciliar o homem quebrado à minha frente com o monstro que havia dominado meus pesadelos nos últimos meses.
É um pouco tarde para isso, não acha? Respondi, surpresa com a frieza em minha própria voz. Rodrigo assentiu lentamente. Eu sei. Eu estraguei tudo, não foi? Nosso casamento, nossa vida. Fui um idiota egoísta. Parte de mim queria gritar, jogar na cara dele todas as humilhações, toda a dor que ele me causou. Mas olhando para Dona Cecília, ainda inconsciente na cama do hospital, percebi que gritar não mudaria nada. Sim, você foi, eu disse simplesmente. E não há como voltar atrás. Vi o momento exato em que a realidade do que eu estava dizendo o atingiu. Seus ombros caíram, e pela primeira vez desde que o conheci, Rodrigo pareceu verdadeiramente derrotado. Você vai me deixar, ele disse. Não era uma pergunta. Sim, respondi. Já deveria ter feito isso há muito tempo. Esperava que ele argumentasse, que tentasse me convencer a ficar, mas ele apenas assentiu, resignado. Você merece coisa melhor, ele disse baixinho. Sempre mereceu. Naquele momento, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado de meus ombros. Não era perdão. As feridas eram profundas demais para isso, mas era um tipo de conclusão. Saí do hospital naquela noite com uma sensação de leveza que não sentia há anos. Meus planos de vingança, tão cuidadosamente elaborados, de repente pareciam pequenos e mesquinhos. Percebi que a verdadeira vingança, a verdadeira vitória, seria viver bem, ser feliz apesar de tudo que havia passado. Nas semanas seguintes, coloquei meu plano em ação. Não o plano de vingança, mas o plano de recomeço. Aceitei o emprego na nova escola, aluguei o apartamento que havia encontrado e comecei a embalar minhas coisas. Rodrigo não tentou me impedir. Na verdade, ele parecia quase aliviado. Como se o fim de nosso casamento fosse uma punição que ele sabia que merecia. Dona Cecília se recuperava lentamente no hospital. Visitei-a uma última vez antes de partir. Ela estava acordada, seus olhos mais claros do que haviam estado em anos. Você está indo embora, ela disse. Não era uma pergunta. Assenti. Sim, é hora de um novo começo. Ela sorriu tristemente. Você é mais forte do que eu jamais fui, Marina. Desejo-lhe toda a felicidade do mundo. Saí do quarto com lágrimas nos olhos, mas um coração leve. Aquele capítulo da minha vida estava finalmente se encerrando. No dia da mudança, enquanto eu carregava a última caixa para o carro, vi Rodrigo parado na porta de nossa antiga casa. Por um momento, nossos olhares se cruzaram. Havia tristeza em seus olhos, mas também uma compreensão silenciosa. Nenhuma palavra foi trocada. Não havia mais nada a ser dito. Dirigi para minha nova cidade com uma mistura de ansiedade e esperança. O apartamento que aluguei era pequeno, mas acolhedor. Enquanto desempacotava minhas coisas, senti como se estivesse desempacotando uma nova versão de mim mesma. Os primeiros dias em meu novo emprego foram desafiadores, mas gratificantes. A escola era especializada em educação inclusiva e, pela primeira vez em muito tempo, senti que meu trabalho estava realmente fazendo a diferença. Meus colegas eram acolhedores e solidários, e aos poucos comecei a me sentir parte de uma comunidade. Foi durante esse período de adaptação que reencontrei Carlos. Ele havia se candidatado a uma vaga de professor de matemática na mesma escola. Vê-lo novamente, seu sorriso gentil e olhos compreensivos, fez meu coração dar um salto que eu não sentia há anos. Marina, ele disse, sua voz cheia de surpresa e alegria. Que coincidência maravilhosa! Começamos a almoçar juntos quase todos os dias, compartilhando histórias sobre nossos alunos, discutindo métodos de ensino e, aos poucos, abrindo nossos corações um para o outro. Carlos era paciente e compreensivo. Ele nunca me pressionou, sempre respeitando meu espaço e meu tempo para curar. Quando finalmente contei a ele toda a história do meu casamento com Rodrigo, ele segurou minhas mãos e disse: Você é a mulher mais forte que já conheci, Marina. E seus braços? Eles são parte do que te torna única e especial.
Lágrimas escorreram pelo meu rosto naquele momento, não lágrimas de tristeza, mas de alívio e gratidão. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente aceita e amada pelo que eu era. Nosso relacionamento floresceu lentamente, como uma flor delicada que precisa de cuidados e paciência para desabrochar. Carlos nunca tentou apressar as coisas, sempre respeitando meu ritmo e minhas inseguranças. 1 ano se passou. Eu estava em meu apartamento corrigindo alguns trabalhos dos meus alunos, quando recebi uma ligação inesperada. Era Rodrigo. Marina. Sua voz soava cansada. Desculpe incomodar. É sobre minha mãe. Meu coração acelerou. O que houve? Ela está bem? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ela faleceu ontem à noite. Achei que você gostaria de saber. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Apesar de tudo o que havia acontecido, senti uma onda de tristeza me invadir. Eu sinto muito, Rodrigo, disse sinceramente. Obrigado, ele respondeu, sua voz embargada. O funeral será depois de amanhã. Sei que é pedir muito, mas você viria? Acho que ela gostaria que você estivesse lá. Hesitei por um momento, memórias conflitantes passando por minha mente. Mas então me lembrei daquele último momento no hospital, do pedido de desculpas sincero de Dona Cecília. Claro, respondi. Eu estarei lá. No dia do funeral, voltei à cidade que havia sido meu lar por tantos anos. O cemitério estava cheio. Dona Cecília sempre foi uma figura proeminente na comunidade. Vi rostos familiares, alguns me olhando com surpresa, outros com curiosidade. Rodrigo estava pálido e abatido, mas Wayne viu me aproximar. Um pequeno sorriso de gratidão apareceu em seu rosto. Ficamos lado a lado durante a cerimônia, um silêncio respeitoso entre nós. Quando tudo terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Rodrigo se virou para mim. Obrigado por vir, Marina, ele disse. Significa muito. Assenti, não confiando em minha voz naquele momento. Eu espero que você esteja feliz agora, ele continuou. Você merece. Estou, respondi honestamente. Espero que você também encontre a felicidade, Rodrigo. Ele sorriu tristemente. Talvez um dia. Ainda estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Nos despedimos com um abraço breve e desajeitado. Enquanto caminhava de volta para meu carro, senti como se o último fio que me prendia ao passado tivesse sido finalmente cortado. Voltei para minha nova vida com um coração mais leve. Carlos me esperava, sua presença um bálsamo para as emoções turbulentas do dia. 6 meses depois, em uma noite estrelada, Carlos me pediu em casamento. Foi um momento simples e perfeito. Nós dois sentados na varanda do meu apartamento, compartilhando uma garrafa de vinho e conversando sobre o futuro. Marina, ele disse, segurando minhas mãos nas suas. Você me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Quer se casar comigo? Olhei nos olhos dele, vendo todo o amor e respeito que sempre desejei, e respondi com um sim emocionado. Nosso casamento foi uma celebração íntima, apenas com amigos próximos e família. Quando Carlos deslizou a aliança em meu dedo, senti como se estivesse finalmente em casa. Hoje, 5 anos depois, olho para trás e mal reconheço a mulher que eu era. As cicatrizes ainda estão lá, é claro. Algumas feridas são profundas demais para desaparecer completamente. Mas agora, elas são lembranças de minha força, não de minha fraqueza. Carlos e eu temos uma filha agora, uma garotinha linda chamada Cecília. Escolhi o nome não como uma homenagem à minha ex-sogra, mas como um lembrete. Um lembrete de que as pessoas podem mudar, de que o perdão é possível e de que o amor, o verdadeiro amor, nos aceita exatamente como somos. Minha vida não é perfeita. Ainda tenho dias ruins, momentos de dúvida, mas agora sei que sou forte o suficiente para enfrentá-los. Sei que mereço amor e respeito. E, acima de tudo, sei que minha história não é definida pelos momentos em que fui vítima, mas pelos momentos em que escolhi me levantar e seguir em frente. Esta é minha história, uma história de dor, sim,
mas também de amor, de crescimento e, acima de tudo, de esperança. Porque no final, é a esperança que nos faz continuar, que nos permite acreditar que, não importa quão escura seja a noite, o sol sempre voltará a brilhar. E para mim, finalmente, o sol está brilhando.